Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada é mais valioso do que ter o nome escrito no livro da vida. Isso sim é sucesso. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu te perguntasse, como você pode considerar que uma pessoa ela tem sucesso? Quais coisas você levaria em consideração? Será que é a carreira? Será que são os estudos? Será que é o corpo? Será que são os seguidores, a rede social, o nome, a família? O que é sucesso? O que é o sucesso? E isso é muito importante quando nós vamos definir até onde nós estamos dispostos a ir. Porque o sucesso desse mundo não se pode levar. Todos aqueles, por mais que você admire, quando essas pessoas elas partem desse mundo, tudo que elas conquistaram fica aqui. Então todo o tempo que ela gastou, tudo aquilo que ela sofreu, tudo aquilo que ela amou, tudo, por mais que ela goste de algo, ela não vai poder levar nada dessas coisas. E pensa que cada dia que nós vivemos está sendo relatado, está sendo escrito em um livro. Só que tem uma diferença. Existem, teoricamente, 2 livros. O livro da vida, aquele que é Deus quem ajuda a nos escrever, e o livro do mal. Um livro ao qual se nós não fizermos nada, é onde todas as nossas histórias elas vão estar escritas. É como se no livro do mal é o meu testamento. Tudo aquilo que eu deixo para os outros nessa vida está escrito no livro do mal. E parece que quando nós recebemos uma herança ou algo de alguém, nós estamos recebendo algum tipo de bênção. Se fosse bênção, ela levava embora, mas ela não leva. No livro de Deus, ele praticamente não deixa nada para ninguém dessa vida. Mas é justamente lá, e essas coisas que são as valiosas. Esses são os tesouros que ninguém pode roubar, que a ferrugem não pode atuar sobre. E aqui vem a pergunta: o que é sucesso? Sucesso é quando nós escrevemos nesse livro que ele é do Senhor, nesse livro que nós muitas vezes não seremos reconhecidos. Ninguém vai olhar para nós e dizer: nossa, como você acumulou tesouros no céu, como você é rico. Ninguém pode ver essas coisas, mas as pessoas podem ver o reflexo disso, que é um sorriso no rosto, que é a paz dentro da nossa vida, que é você conseguir ajudar as pessoas, que é você não ter dependência emocional, que é você não ter descontrole. Então, através do nosso comportamento é possível ver sim esse tesouro, mas ele não tem valor nenhum nesse mundo. Poxa, mas você está me dizendo para conquistar algo que não tem valor? Depende. Depende de onde você quiser viver a sua eternidade, essa escolha é sua. Hoje talvez você não esteja vendo, mas ela vai chegar em algum momento. Se a gente vai lá na palavra de Deus, no Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 2, 3 e 5, a palavra do Senhor ela diz assim: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois, se o que vocês fizerem não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige, portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Aqueles que conseguirem a vitória serão revestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Quem disse essas palavras? Foi Jesus. Quem escreveu o Apocalipse? Foi João.
E para que serve o Apocalipse? O Apocalipse é um retrato dos últimos dias. É a revelação de Deus, de como será o fim. Então nós chegamos lá no fim. Nós estamos no último dia. Nós estamos simplesmente olhando e esperando e observando as trombetas tocando. E existe uma série de eventos que a Bíblia relata que eles vão acontecer em sequência. Só que o importante para a gente não é nada disso. Porque se você for parte do povo de Deus, se o teu nome estiver escrito no livro da vida, nada dessas coisas vai chegar a você, vai existir um arrebatamento. Então nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer com o mal. Nós nos posicionamos, nós tomamos um lado, nós servimos a Deus, nós temos um Senhor. E Jesus ele está fazendo um pedido. Porque existiam selos e cada selo foi aberto para que as igrejas elas fossem exortadas. Então, Deus ele está nos exortando, Deus ele está nos corrigindo. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Se ainda está vivo, quer dizer que muitas partes nossas elas já morreram. Cada dia que você passa longe de Deus é um pedaço da sua esperança que morre. É o cansaço que ele aparece dentro da nossa alma. É a angústia, é a ansiedade de você saber que o tempo está acabando e que você não está fazendo nada. Mas quando nós não temos sabedoria, nós não conseguimos entender os sinais que o nosso próprio corpo, através dos nossos sentimentos, eles estão dando. Jesus está dizendo, despertem, acordem. Viver não é respirar, não é comer, não é trabalhar, não é nada. Viver é poder reconhecer a Jesus em cada momento e em cada circunstância. Viver é poder ouvir a voz do Criador. E Deus está dizendo, acordem e fortaleçam. Se eu preciso me fortalecer, é sinal que longe de Deus eu sinto o quê? Fraqueza. Tem se sentido fraco? Tem se sentido desanimado? Sozinho? Abandonado? Você está dormindo ainda. Você está dormindo. Para que eu possa acordar, primeiro eu preciso me reconhecer. Enquanto eu não olho para mim e fico tentando ver os outros, eu não abro os meus olhos espirituais. Antes que morra completamente. Então ainda existe um tempo para que nós possamos despertar e se fortalecer. Então se você ainda está respirando, ainda existe esperança para que as coisas elas possam mudar. E sabe quando vai acontecer a mudança? É agora. O amanhã, ele não existe. O ontem já passou. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te abençoar, para fazer com que você acorde. Você está afim disso? Ou vai continuar insistindo, esperando, acreditando em coisas que você sentem que não deve ser assim? Quando as coisas precisam acontecer, elas acontecem. Quando elas não precisam, fica sempre aquela expectativa, sempre aquela dor, sempre aquela frustração, sempre aquele sentimento que tem alguma coisa que não está certo. Pois sei que o que vocês fizeram não está de acordo com o que o meu Deus exige. Então, quando eu estou dormindo, como que eu sei? Porque eu faço as coisas que Deus não gosta. Então, se a minha vida é viver o pecado, e o que é o pecado? É a desobediência. É você viver sem pensar em Deus, nas consequências de Deus. É você ter medo do que os outros vão pensar, mas não ter medo do que Deus vai pensar. É você não colocar Deus em primeiro lugar. É você achar que sem alguém você morre. E que se as coisas não acontecerem do seu jeito, você chora. É não ter paz.
é não conseguir dormir, é não ter controle, é não orar, é não conversar, é não ler a Bíblia todos os dias. Porque Jesus disse à toa que nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, pão algo diário, todo dia nós comemos. O alimento tem que ser diário, por isso nós temos um devocional diário. Diariamente Deus, Ele levanta diversas pessoas e colocam diante de você. Infelizmente, a maioria não prega o Evangelho, elas pregam a si mesmo. Estão preocupadas com seguidores, estão preocupadas com a estética da coisa. Não se importam se o que elas pregam está na palavra ou não. Enquanto tiver alguém disposto a ouvir a mentira, eles continuarão pregando. Se você tivesse lido a Bíblia, você ia perceber que Jesus ele nos avisou que seria exatamente assim. Doutrinas de demônios. Queriam proibir o casamento dos seus sacerdotes. Queriam proibir alimentos em certas épocas. Não pode comer carne. Está na Bíblia, vai lá em Timóteo, lá e lê. Se você acha que eu estou exagerando. Fazem culto aos anjos, passando uma impressão de religiosidade. Está na palavra. Sabe por que você continua ainda sendo enganado? Porque você não lê a palavra. Você quer ouvir de Deus através dos homens. Eu, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, eu incentivo a leitura da palavra de Deus. E o primeiro que vai ser condenado sou eu, porque as pessoas que escutam a mim, elas conhecem a palavra. E se eu sair uma vírgula fora, elas... Opa. Que nem aquele meme do Leonardo DiCaprio. Opa, aqui, ó. Aqui não. Aqui nós só aceitamos o evangelho genuíno. Portanto, lembrem-se do que aprenderam e ouviram. Bom, para mim lembrar, eu preciso ter lido. Jesus está falando, olha o fundamento, olha a base das coisas. É ali que está o segredo de tudo. É sobre isso que eu quero saber. É isso que é o sucesso, é você conhecer essas coisas. Obedeçam e se arrependam. De novo, arrependimento. Como que eu abro os meus olhos espirituais? Me arrependendo. Como que eu me arrependo? Lendo a palavra de Deus. E por quê? Porque a minha fé aumenta. E por a minha fé aumentar, a presença do Espírito Santo dentro de mim tira toda a perturbação do meu coração e eu consigo me reconhecer. Então eu preciso me arrepender e obedecer a Deus, tá? Tô lendo a palavra, tô obedecendo, tô me arrependendo, tô me reconhecendo e isso aí. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Então Deus, Ele vai chegar de surpresa. E se você acha que na hora que Ele chegar vai ser o momento que você vai ajoelhar, que você vai se arrepender, que você vai pedir perdão, é lá no último dia. Quando eu li a passagem do trabalhador Cavinha, onde ele vinha pagando as pessoas cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde. Um entrou às 8, outro às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5, e ele pagou a mesma coisa para todo mundo. O primeiro trabalhador tinha uma certeza, que Jesus não iria pegar ele de surpresa. Os últimos que estavam lá esperando, percebe que quando as recompensas desse mundo parecem boas, as de Deus você está colocando em risco. Então o que é vantagem nesse mundo não é vantagem lá em Deus. Mas existe em nós. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. Como que nós podemos reconhecer aqueles que tiveram uma vida dedicada ao Senhor, que colocaram como prioridade, como sucesso, ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus? Essas pessoas elas vão estar vestidas de branco. Qual é a cor da roupa que nós estaremos lá nesse dia? De branco. Porque a nossa vitória está no Senhor. Não é porque nós somos melhores do que as pessoas, não, mas porque nós obedecemos tudo aquilo que Deus ensinou. E é só isso que nós temos que fazer, obedecer aquilo que Deus ensina.
e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Então, por obedecer a Deus, por me arrepender, por estar acordado, por colocar Jesus em primeiro lugar da minha vida, aonde eu escrevi a minha história? No livro da vida. E quem busca os seus próprios interesses? Não é nesse mesmo livro. Esse testamento humano das coisas que você era vai ficar nesse mundo. Esse daí lá não serve de nada. O importante é roupa branca e livro da vida. E aí Jesus vai começar a olhar as pessoas e vai dizer, olha, esses são meus. Eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que eles pertencem a mim. Eu pertenço a Cristo. Você pertence? Você se sente parte da obra de Deus? Você tem feito coisas para trazerem as pessoas para mais perto de Jesus? Sentar no banco de uma igreja não salva ninguém. A fé sem obras é morta em si mesma. Deus pede, anuncie a mensagem, ajude as pessoas, ame, se arrependa, obedeça. E você ainda aí brincando de maridão, de mulherzona, disso, de cuida daquilo e não sei o quê. Vai levar você para o céu as tuas atitudes? Vai levar você para o céu os teus desejos? Tudo que você está buscando, Deus ele vai te dar. Desde que você não coloque isso como se fosse a prioridade da tua vida, que sem isso você não vive. Porque ele vai acrescentando as coisas e fica em abundância tudo. A gente percebe quando uma igreja está morta, quando ela precisa fazer culto para exalar prosperidade. Eu não consigo entender, sério mesmo, não consigo. Eles estão escrevendo em qual livro? E Jesus, ele sabe quem somos nós. Ele sabe o que nós fizemos. Sabe que nós somos falhos. Ele sabe de tudo. O problema é você sabe. Porque quando eu confesso é justamente isso. Olha, Jesus, você tem razão. É exatamente isso que eu sou. Porque enquanto você não confessa, é como se você tivesse chamado Deus de mentiroso. Se a gente continua lá no Apocalipse 20, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que estava e que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Você percebeu que parecia que eu estava viajando aqui, né? Citando 2 livros, citando outras coisas. Agora pirou de vez. Você vê como, quando a gente não conhece a palavra, fica uma loucura. Daniel citou sobre o livro, Davi no Salmo citou sobre o livro, Jesus citou sobre o livro. E no final o livro estava lá. Está tudo sendo escrito, está tudo sendo documentado. Vi também os mortos. Então tinha gente viva e tinha gente morta. Tanto os importantes como os humildes. Então estava lá. Fez diferença quem você foi nesse mundo? O peso do seu nome, o dinheiro da sua conta e qualquer outro tipo de coisa fez diferença? Garantiu alguma coisa diferente para você? Não garantiu nada. Não garantiu nada. Eu imagino a cara de pânico, que foi a mesma coisa que aconteceu na época da pandemia, quando estava todo mundo trancado e gente, infelizmente, perdendo as suas vidas e ninguém sabendo fazer nada, porque não tinha um remédio e não tinha nada, e acharam que a vacina ia fazer algum tipo de milagre que ela não fez. E estava todo mundo ali. Eu estava em paz, tranquilo, pregando a mensagem de Deus todos os dias, como se não tivesse nada acontecendo. Porque Jesus já tinha me avisado que todas essas coisas elas iriam acontecer. Se você tivesse lido a Bíblia, você também saberia dessas coisas.
das guerras, dos terremotos, de tudo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nada nos pega de surpresa, não existe espanto. Nós sabemos quem são os nossos inimigos, nós sabemos quem são os nossos amigos. Quem é o nosso amigo? Falamos esses dias. Jesus é o nosso amigo. É Ele quem nos conta tudo aquilo que Ele ouviu do Pai, é Ele quem nos prepara. E cada versículo ele se completa. Que estavam de pé diante do trono. Deus tratou todo mundo com igualdade. Estavam todos ali bonitinhos ali. Diferente que muitos pastores fazem, né? De dar um lugar mais especial. Eu não aguento, vocês me desculpem. Aquela cadeirinha em cima do palco lá, com aquele... Vou ficar quieto para não pecar, mas vocês sabem do que eu tô falando. Como se ali tivesse a nata da igreja, né? Eu não teria coragem. E eu duvido que Jesus estaria sentado naquele lugar. Prefiro sentar num chão em roda, onde todo mundo tá tudo junto ali. Porque nós já estamos percebendo que vai ser todo mundo igual. A diferença de um e de outros vai ser por aqueles que serviram a Deus. Porque obedeceram ao Senhor, porque se arrependeram. É aqui que está a divisão. A salvação está em Jesus, na fé que nós colocamos. E eu tenho que acreditar em Jesus a tal ponto que eu possa servi-lo. Eu tenho que acreditar a tal ponto que a palavra ela está acima de qualquer opinião que eu tenha. Se a gente vai lá na Bíblia e lê sobre Jonas. Jonas foi jogado no mar e veio um peixe, comeu ele ficou 3 dias dentro do peixe. Ah, mas isso é impossível. Para os homens sim, para Deus não. Ah, mas não tem jeito de depois que morre voltar. Jesus voltou. A minha fé me permite olhar isso e falar assim, sim, o meu Deus fez. O Deus que eu creio faz essas coisas, Ele é desses. O Deus desse mundo não. O Deus desse mundo paga, Ele corrompe. Foram abertos os livros, plural, e também foi aberto o outro livro. Qual livro é esse? O livro da vida. Então Deus ele vai olhar o teu testamento desse mundo, né? Os meus, minha família, o meu eu e isso, e o livro da vida. As evangelizações, as pessoas que você testemunhou para Jesus, a sua conversão, os dias que você leu a Bíblia, ouviu louvores, os dias que você evangelizou, as pessoas que você perdoou, os dias que você foi humilhado e preferiu acreditar naquilo que Deus ensinava, os dias que você foi justo, os dias que você praticou tudo aquilo que Jesus ensinou. Quantos dias você já praticou aquilo que Jesus ensinou? E eu não quero saber quantos dias você frequentou a igreja, não. Quantos dias você praticou? Quantas vezes você ouviu esse devocional, leu a palavra de Deus e praticou? Isso vai estar escrito lá. Isso vai garantir a nossa salvação? Sim, porque nós fazemos isso obedecendo ao Espírito Santo. E se eu estou obedecendo ao Espírito Santo é porque o Senhor está comigo. E eu não posso ter medo de acreditar nas promessas de Deus. Eu tenho que parar de acreditar sempre nisso. Porque a salvação não é uma questão de sorte, não, é uma questão de misericórdia. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E onde está a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. E é isso aí. Como que eu apago as coisas dos livros? E só fica no livro da vida, quando eu confesso, quando eu me arrependo. Aqueles que não se arrependem de nada que fazem, continua lá. Quando a gente vai se arrependendo, quando a gente vai pedindo perdão, vai sendo apagado. É Ele que apaga as nossas transgressões. Vê como faz sentido o que ele fala quando a gente conhece o todo? Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, jogado no inferno. É possível apagar o nome do livro da vida? Sim.
a partir do momento que eu deixo de obedecer. Quer um exemplo disso? Adão e Eva. Estava no livro da vida? Estava, desobedeceram a Deus, foram jogados fora. E aí, é isso aí. É simples assim. Se não tem arrependimento, se não tem reconciliação, se não busca a Deus, não busca nada. E é isso. Então agora nós conseguimos entender o que é o sucesso, o que nós devemos ou não fazer. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não busca a Deus com interesse nisso. Isso é uma coisa que nós receberemos, não porque nós queremos isso, mas porque Deus ele é justo e Ele recompensa. Quantas vezes Jesus não disse, vocês já receberam a sua recompensa? Vai continuar insistindo nas mesmas coisas? Você vai viver essa vida como se nunca tivesse vivido e vai chegar lá no fim também não vai ter outra vida. Fica buscando espírito de gente morta. Deus fala que não é. Você acha que vai trazer o quê? Fica buscando terreiro de macumba, essas coisas. Você acha que vai acontecer o quê? Não dá pra você ter diferença de um terreiro de macumba e de uma igreja católica. Você desculpa, mas é os mesmos santos. É a mesma quaresma, é as mesmas loucuras. Ai, pesquisa. Se você acha que choca o que eu falo, o problema não tá no que eu falo, mas está na tua falta de sabedoria. Vai lá no Google e escreve assim, catolicismo e terreiro de Umbanda, as imagens, santos. Por que usam os mesmos santos? E eu não sei se você sabe que lá na África, né, porque fala que é uma religião afro, eles não têm nada disso. É brasileira. E eu não estou aqui falando ataquem, persigam, nem nada. Eu estou dizendo, vocês estão se desviando do caminho, perdendo a oportunidade pelo imediatismo, por achar que precisam das coisas agora, porque não vivem sem alguém, sem nada. Para mim era muito mais fácil ficar pregando uma mensagem branca aqui. Aquele que não confronta nada, que não fala nada. Eu estou pregando o que está na palavra. Deus não tolera outros deuses com D minúsculo, só existe um. Nem pessoas que usaram o nome dele, ele tolera. Ele é o intermediador entre nós, não tem outro. Só ele. Só ele. Ele é o nome que está acima de todo nome, não tem outro. Só que eu sou a voz solitária. Concorda comigo aquele que lê a palavra. Aquele que não é doutrinado. Esse concorda. Esse consegue reconhecer alguma coisa e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é que eu sei que aqueles que Deus colocou para que eu pudesse conversar, a mensagem que Ele colocou em mim foi entregue. E não por interesses pessoais nem nada. Mas por obediência. E eu sei que vocês que ouvem mais recorrentes também obedecem a Deus. Vem se transformando, vem se convertendo e vem ajudando. E todos nós estaremos lá, com os nossos nomes escritos no livro da vida. Louvado seja o Senhor. As nossas vestes brilhando, brancas, porque o Senhor nos purificou. Amém? Nada é mais valioso do que ter o nome escrito no livro da vida. Isso sim é sucesso. Que o Senhor, Ele possa nos perdoar, que nós possamos nos arrepender de todo o coração, que Deus, Ele remova as nossas transgressões do outro livro. Por isso nós revisitamos a nossa vida, para nós irmos apagando as coisas do outro livro e colocando do lado certo. Porque enquanto a gente não se arrepende dos nossos pecados, enquanto nós não cremos que o sangue de Jesus e o sacrifício dele fez diferença, nós continuamos apartados da glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.